Deixa eu ver se já está aqui. Celular desligado. Editar aqui. Eu vou citar você duas vezes aqui, marcar você duas vezes por conta dos seus dois perfis. Não precisa não. Eu só entro em um só. Ah, mas será que... O outro eu nem me lembrava da existência dele. Me ocorreu uma ideia aqui agora, deixa eu ficar calado. Porque... Inclusive, quando eu assisto lives, se eu estou no perfil do Viking, aí não sai o meu nome, sai o Viking. Aí eu acho interessante, porque, de repente, ninguém sabe que é a Virgínia, é um perfil mascarado. Não, mas eu me ocorreu aqui, quantos perfis nós já tivemos que a gente quer esquecer. Não, até que esse aí eu não quero, não. Nessa aí, o que eu estou lembrada está tranquilo. Mas é verdade, né? O problema... Outro dia, eu não sei quem estava falando, aí falou que depois de muito estudo e preparação, o máximo que a gente consegue ter acesso, depois de muito mérito, 300 anos para trás, nós não suportamos. É André Luiz que fala isso. Nós não temos capacidade de aguentar. Por quê? Porque se a gente vê tudo que a gente já fez de errado, principalmente as atrocidades, a nossa consciência de hoje é como se julgasse a gente numa depressão. Não dava conta. Isso aí está num dos livros de André Luiz, depois eu posso confirmar com você, agora eu não me lembro qual. Quando eles pedem... Olha, agora eu já estou em dúvida, não sei nem se é em André Luiz ou se é Ivone. Quando ele pede para ver vidas passadas, aí o instrutor fala, você só vai ver o que for útil para você agora. O que lhe trouxer problemas, tristezas, sofrimento, não está na hora. Eu achei isso, assim, o exemplo da misericórdia divina com a gente, né? É interessante isso, muito bacana. Virgínia, eu falo isso, a gente tem que observar em nós, hoje, o nosso comportamento, as nossas deficiências. A gente não precisa de fazer regressão, não. A gente consegue ver, traçar direitinho o nosso perfil. Perfeitamente. Você tem uma ideia, vou confessar um segredo para vocês que nos assistem aqui. Eu não gosto de mexer com faca. Não gosto. Só brota em mim uma sensação ruim. Muito ruim. Interessante. Então, é sinal. Por que nessa vida eu nunca fiz nada? Só pode ser coisa de vida passada. Alguma coisa foi, né? Alguma experiência. Meus irmãos, bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui conversando com a nossa irmã Virgínia Wilson, nos falando de Goiânia. Ela é esposa do Calci, irmã da Eni, irmã do Edson. Edson, vixe, Maria.
É que ele está aqui atrás, agachadinho, escondido. Tem uma família inteira nos ajudando, vibrando conosco. A César e as relações materiais que nós temos, os consanguíneos. E o que eu acho interessante é que eu atribuo isso a uma vitória dos meus pais. Nós três trabalhamos na doutrina espírita, os 3 filhos. Isso aí eu acho que não é qualquer pai, qualquer mãe que conseguiu efetivar nessa encarnação, não. Eu não consegui. Os meus, enquanto eu mandei, frequentaram a casa espírita. Mas chega uma certa idade que eles fazem a opção. Mas o papai e a mamãe conseguiram. Estamos 3 engajados nessa doutrina maravilhosa. Isso é fantástico. Isso é bacana. 3 ainda tem. Teu marido também, que é um palestrante aplicado na doutrina, na divulgação da doutrina, né? Então, assim, não é à toa. Se a gente for verificar isso aí, existe. Entendeu? Agradecer ao seu Saulo, né, por ter colocado vocês neste caminho. Sim, agradecer mesmo. Meus irmãos, vamos aproveitar esses minutos que nós temos para fazer um estudo de uma questão, ao menos, do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos reserva aqui. Olha, saiu a questão 112. Está lá na classificação dos espíritos, primeira ordem, espíritos puros. E fala o seguinte, 112. Caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. O que Kardec está falando? Da primeira ordem, que é os espíritos puros. Estes, irmãos, vamos pegar um exemplo aí. Jesus. Ele não sofreu, de forma alguma, a influência da matéria no caráter, na moral dele, na personalidade dele. É tanto que ele veio, encarnou, sentiu as dores, sim, mas, em momento algum, ele sentiu o que nós sentimos, que é o quê? A fraqueza. A superioridade moral dele, quando tentaram, não conseguiram fazer com que ele fraquejasse, com que pelo menos ele balançasse. É muito fácil. Vamos pegar um exemplo mais perto de nós, o próprio Chico Xavier. Em diversas oportunidades ele recebia agrados, presentes, e olha como ele era desprovido. Toda vez que chegava para ele uma questão que colocava ele, talvez, numa posição de xeque, ele tinha uma sabedoria. Por quê? Ele não tem a predominância em sua moral da matéria, o que é diferente em nós. Não é isso, Virgínia? É isso mesmo. É isso mesmo, Walter. É interessante, é um exemplo tão perto da gente, né? Que nos mostra um caminho a seguir, né? E a gente também pode citar a Ivone Pereira, né? Espírita, do lado de Minas Gerais também. Minas Gerais é um estado meio comprometido, né? Grandes espíritas reencarnaram nesse estado, e não é à toa que ele manda muitas luzes para todo mundo. E essa simplicidade é só daqueles mais puros, né? Que não se prendem à matéria, e sim às coisas do espírito. É muito bonito isso. Um dia a gente chega lá. Tá? Ainda temos um exemplo conosco aí, de grande conhecimento, de todo mundo sabe, o Divaldo Pereira. Sim. A obra, quem não conhece a obra do Divaldo,
a Casa do Caminho, lá em Salvador, o Amparo, ele tem, tem um hospital, tem a escola, tem um centro de formação. Padaria. Assim, é um centro de amparo, de doutrinação, de profissionalização imenso. Tudo mantido a título de caridade, de amor. Olha, muito bacana isso. Uma vida inteira dedicada a isso. Então, Deus nunca nos desampara. Nós sempre temos algum... Quando a gente fala norte, é um ponto de referência para que a gente possa saber, opa, há possibilidade. Isso é tangível, é palpável, posso conseguir. É isso mesmo. Chegaremos lá. Sim. Meus irmãos, a Virgínia hoje vai falar para vocês, para nós, sobre Kardec. Amanhã é o aniversário de nascimento de Kardec, dia 3 de outubro. Vamos aproveitar, porque está aí mais um exemplo. Sim. Para a gente mirar a nossa conduta no que diz a moral, a chegarmos ao homem de bem. Meus irmãos, 9h. Eu os convido para, nesse instante, levarmos os nossos corações e pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele que nos dê do teu amor, das tuas bênçãos e da tua luz. Agradecidos pela oportunidade nesta manhã de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, objetivando levar deste amor a todos aqueles que estão na aflição, que estão em desequilíbrio, em dificuldades diante das suas provas. Deus Pai Todo-Poderoso, dê-nos da companhia dos bons, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec. Dê-nos a boa sintonia com o nosso anjo guardião, para que possamos aproveitar dos seus bons conselhos. Pai, dai-nos também a companhia abençoada do Mestre Jesus, o qual nos ensinou a fazermos esta linda prece em louvor e agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Jesus e muita luz. Minha irmã, que os bons falem através de ti. A palavra é tua, fique à vontade. Então, meus irmãos, muito bom dia. Que nós possamos, nesses instantes de sintonia com os nossos amigos espirituais, com os nossos protetores espirituais, usufruirmos dessas energias, fortalecendo o nosso organismo, o nosso corpo e o nosso espírito. Falaremos hoje sobre Allan Kardec, que reencarna em 1800, deixa eu botar o óculos para ver a data, para não trocar, em 1804, na cidade de Lyon, França, numa família instruída, pai juiz, mãe orientadora, pedagoga, que cresce sendo orientado na formação do seu caráter, na formação da sua integridade. E na idade na fase escolar, ele é enviado pelos seus pais para uma escola
que na época ela era revolucionária dentro do seu trabalho educativo, porque ele já partia, primeiramente, do mais simples para o mais composto e muito ligado às coisas da natureza. Era o colégio Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, onde Kardec estudara. E muito cedo o diretor dessa instituição já o convida para que ele o auxiliasse com os demais alunos, já demonstrando aí o grande diferencial que esse espírito trazia dentro de sua bagagem. E Kardec vai trabalhando a sua instrução, o seu aprendizado, até que em 1832, a gente vai ter que dar alguns pulos, porque tem muita coisa a ser dita, ele se casa com Amélie Boudet. Nessa época, seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Kardec é um codinome que ele adotou depois que ele iniciou o trabalho da codificação, justamente para diferenciar o seu trabalho como educador, como um professor emérito da época, autor de vários livros, inclusive a gramática francesa, que muito influenciou o processo educativo daquele país. E ele se casa com a Amélie Boudet, que também era uma professora. Então, a gente começa a perceber que tudo foi preparado quase que como um ninho carinhoso para que a doutrina dos espíritos pudesse renascer num local cercado de muita instrução, de muita bondade, de muita moralidade. Amélie Boudet foi aquela companheira durante a vida toda. E é interessante a gente notar que no primeiro congresso espírita que aconteceu lá em Paris, simultaneamente na cidade de Lyon, havia uma feira de livros escolares, livros educacionais. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, nessa feira, nessa localidade, era extremamente conhecido pela população. Mas Allan Kardec já era um codinome, um escritor ainda desconhecido para muitos franceses, como é até hoje. Mas ele contou a sua vida inteira com o apoio, o estímulo, o carinho dessa grande mulher, Amélie Boudet. Olha, a trajetória de Kardec é impressionante. Com 18 anos, ele se muda para Paris, funda uma pequena escola onde ele atendia, dava aulas, explicava, e é muito interessante que essa escola não foi para frente, ela não progrediu, porque a maioria dos alunos não pagava as mensalidades porque não tinham condições. E aquele casal, extremamente caridoso, os atendia igualmente àqueles que podiam pagar. Então, infelizmente, ela não foi para frente. Ou não, porque, na realidade, a gente começa a perceber que Kardec e Hippolyte começou a direcionar as suas ações para uma outra área. E aí foi quando ele conheceu a primeira reunião de magnetismo. Ele foi convidado pelo professor Fortier para assistir uma reunião das mesas girantes. Lembra? A gente já estudou isso, a gente já ouviu falar disso, que na época em Paris as brincadeiras de inverno se resumiam a assistir os fenômenos das mesas girantes. As mesas saíam girando, claro que mesas pequenas até então, e respondiam perguntas frívolas, perguntas que não tinham muita coisa a ver. E Kardec tem, no momento desse convite com Fortier,
a porta aberta para que ele travasse a sua primeira experiência com os fenômenos espirituais. E como ele fora educado com muito método, muito bom senso, muitos critérios, ele se preocupou. De que forma? Como é que pode uma mesa, uma coisa material, responder questões que trazem conteúdo de ensinamento, de esclarecimento, e a gente sabe que as mesas não têm nervos, então elas não podem falar. Há alguma coisa além, atrás desses fenômenos que nós começamos a ver hoje em dia como brincadeiras, pensava o então professor Denisard. E aí ele começa, depois de muita insistência de Furtier, porque ele resistiu, né, Kardec, a gente vê isso bem no filme, houve uma grande resistência, uma grande, poderíamos assim dizer, entre aspas, uma grande descrença de Denisard, até o momento em que o seu espírito científico se conscientizou da necessidade de buscar coisas que comprovassem aquele fato. Já que ele foi estudante de Yverdon, trabalhou a vida inteira o seu processo educativo, tentando sempre entender o porquê das coisas, como as coisas aconteciam. E foi dessa feita que iniciou-se o desenvolvimento da codificação espírita dentro daquele ambiente de iluminismo, a época que se vivia de grandes descobertas e, paralelamente, a um momento onde as pessoas criam muito no materialismo. Elas se cansaram daquela proposta das religiões vigentes, daquela troca, daquela imposição, tipo, Deus castiga, Deus pune, eles ficaram cansados. E foi na casa do senhor Baldin, que tinha duas filhas, médiuns, adolescentes, 14 e 16 anos, que Kardec inicia, dá continuidade àquela experiência que ele metodologicamente iniciara. Então, ele começa a fazer pergunta aos espíritos desencarnados, né? E respondiam através da escrita mediúnica. Então, naquela época, a psicografia era mais vigente. Isso depois de passar por vários métodos, da cesta, do lápis, que colocavam as mãos na mesa e se deslocavam para as cartinhas onde a gente encontrava as letras. Então, aconteceram muitas experiências, mas, finalmente, eles perceberam que se o médium segurasse no papel, segurasse no lápis, a escrita sairia normalmente. E foi aí que deu início a um trabalho fantástico que hoje possibilita nosso crescimento espiritual. Então, revisando mais ou menos, a gente tem Kardec nascendo em 1804, portanto, amanhã ele completaria 216 anos, mostrando como é novo esse trabalho de renovar, de relembrar os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. Em 1832, ele se casa com Amélie Boudet. Em 1855, ele presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes, e aí inicia-se o marco daquela pesquisa, e ele começa a fazer um trabalho muito bonito de correspondência entre os grupos espíritas que se reuniam pelo mundo todo. Ele faz várias perguntas, enviando para vários médiuns em várias localidades. E recebendo as respostas, ele começa a coordenar, a codificar aquelas respostas.
além dos livros, dos cadernos que ele recebia periodicamente de grupos diversos que já faziam esse tipo de trabalho. Então, Kardec pegou uma gama enorme de informações, feitas dessa forma, vários médiuns, vários espíritos, e organizou, dando origem ao Livro dos Espíritos. Primeiramente uma edição pequena e depois ela foi renovada, ela foi acrescentada. E em 1857 vem a lume o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina e que a gente às vezes esquece de estudá-lo, esquece de pesquisá-lo para poder nos fortalecer. Então, em 1857, o Livro dos Espíritos. Mas ele não sossegou, ele continuou, porque ele viu que era uma coisa fundamental para o desenvolvimento dos homens, do futuro e daquela época, e ele funda, em 1858, a Revista Espírita Mensal, que traz artigos, comentários, notícias da época dos acontecimentos que envolviam o crescimento dessa doutrina dos espíritos. E lança os demais livros da codificação: Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, as 5 obras fundamentais da doutrina espírita, as obras básicas. Só que na época, quando os livros foram publicados, a gente está falando numa rapidez cronológica bem grande. O Kardec contou com uma divulgação fantástica, porque os seus livros começaram a ser enviados para várias localidades do mundo, inclusive para o Brasil. E teve um bispo em Barcelona que não gostou, não aceitara, achou que aquilo ali não podia acontecer e mandou queimar todos os livros que chegaram até o porto de Barcelona. E a gente chama esse fato, que aconteceu em 1861, como o Auto de Fé de Barcelona. Aquele bispo promoveu uma propaganda para a doutrina espírita que ele não podia imaginar. Com a queima dos livros, o povo teve a sua curiosidade aguçada, porque a gente tem esse jeitinho de ir atrás do o porquê que acontecera. E houve, assim, dessa forma, uma curiosidade nascente nas pessoas de tentar ver o que tinha naqueles livros que fez com que um bispo da Igreja Católica impedisse que eles entrassem no país. E foi perseguido, Kardec foi perseguido, Kardec sofreu inúmeras críticas, inclusive de espíritas, e ele relata que as críticas mais doídas foram aquelas que vieram através dos seus companheiros. E desencarna novinho, 64 anos. Então, vejam bem o período que ele teve nessa organização, nessa codificação dessa doutrina, foi muito pequeno por a quantidade de coisas que ele fez. E é interessante a gente ressaltar o seguinte, que espiritismo foi uma palavra cunhada por Kardec. Então, quando a gente fala assim, eu sou espírita kardecista, a gente está cometendo um erro. Nós estamos usando palavras iguais. Então, quando a gente diz espírita, já está implícito na nossa fala que nós estudamos e conduzimos os nossos atos, as nossas palavras, na codificação, nas orientações de Allan Kardec. Então, acabou essa história de espírita kardecista. Não. Espíritas são aqueles que seguem a doutrina espírita.
Espiritualistas são aqueles que acreditam na vida além da morte, como nós espíritas, mas que já têm algumas ideias diferenciadas, algumas ações que não seguem as colocadas dentro da codificação. Então, gente, nós espíritas vamos tirar essa característica de falarmos que somos kardecistas. Não, nós somos espíritas. Okay? E, para que fique bem claro, é importante a gente trabalhar, estudar, ver, pesquisar, conversar sobre as obras básicas da doutrina espírita, a gente traz um esclarecimento que às vezes a gente não se percebe. A base da nossa doutrina é o Livro dos Espíritos. Essa é a base. Mas o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias, a segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, terceira parte, das leis morais e quarta parte, das esperanças e das consolações. Mas, para facilitar, para acrescentar ao nosso conhecimento, Kardec desenvolve 4 grandes obras. Livro dos Médiuns, que é a explicação da primeira parte, das causas primeiras, a Gênese, tá? É a primeira parte do Livro dos Espíritos, que estuda as causas primárias, como tudo começou. E vem tudo explicadinho no livro A Gênese. Então, vocês podem lá comparar, que a gente não precisa de se limitar ao Livro dos Espíritos. A gente pode entender mais da primeira parte do Livro dos Espíritos, estudando a Gênese. A segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, vem tudo mastigado, relatado, facilitado para a gente em O Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre a mediunidade. E a gente consegue vislumbrar que a mediunidade é o 6º sentido, que nós vamos devagarzinho desenvolvendo uma nova habilidade que vai fazer com que a gente perceba a cada dia um maior contato com o mundo espiritual. E aí vem a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Essa é uma delícia de nós lermos, de nós estudarmos, de nós vivenciarmos, que é o que importa atualmente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que a gente comece a perceber que aí nós temos a parte do aprendizado científico e filosófico, mas é no Evangelho que a gente vai encontrar a base do sentimento. É no Evangelho que a gente vai encontrar o caminho para desenvolvermos a moralidade que Deus, nosso Pai, espera de nós. E, por último, na quarta parte, das esperanças e das consolações, que é o céu e o inferno. Gente, imaginem vocês numa época em que as pessoas tinham a ideia de que, se não seguissem as ordens, as indicações de determinadas seitas religiosas, que elas seriam punidas. E se elas não fossem boas e perfeitas, elas iriam para o inferno. Como que nós podemos ser bons e perfeitos? Como que uma mãe fica tranquila sabendo que o seu filho que errou vai ficar eternamente sofrendo? E aí vem essa notícia maravilhosa de que Deus não nos castiga, que Deus é misericordioso. Isso aí a gente encontra na quarta parte, das esperanças e das consolações, e explicadinho, bonitinho, no livro O Céu e o Inferno, onde a gente tem palavras, relatos de espíritos que, desencarnados,
retornam às reuniões que o Kardec fazia, junto com o senhor Baudin, e ali eles relatam o que eles encontraram do lado de lá. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, casos pequenos, interessante da gente dar uma lida, e a gente vai assim perceber que realmente a misericórdia de Deus é fantástica. A paciência que Deus, através dos seus emissários, demonstra para cada um de nós. E aí a gente pode perceber a importância desse homem, esse Hippolyte Léon Denisard Rivail, o bem que ele fez para nós, que ele faz, trazendo essa codificação desses conhecimentos que até então estavam esparramados pelo mundo inteiro. E aí a gente tem que ter a ideia de como a gente pode entender essa concordância no ensino dos espíritos, que essa concordância é o controle, mas é ainda necessário que ela verifique certas condições. Bom, o que a gente quer falar com isso? Que esse trabalho que Kardec teve em compartilhar aqueles escritos, aquelas questões, com vários médiuns, em várias localidades, em várias reuniões, fez com que houvesse a comprovação dos ensinamentos. Então, não foi a ideia de Kardec, não é a ideia de Kardec que consta nas obras básicas e subsidiárias sérias. É a ideia do plano espiritual, do grupo de espíritos coordenados pelo Espírito da Verdade, que possibilitou o ressurgimento do cristianismo trazido por Jesus. Então, daí a gente falar que o Espiritismo é o Cristo, o cristianismo consolador, porque ele veio reviver, reexplicar o que, na época, Jesus nos disse, mas que não tínhamos condições de entender. Então, é muito importante que nós, espíritas, tenhamos a hombridade, digamos assim, de fazer as nossas afirmativas, as nossas falas, baseadas na doutrina espírita. Não é a minha opinião que vale, é a opinião dos espíritos. E quando nós estamos falando em nome da doutrina, nós representamos a doutrina espírita. Isso é muito importante para evitar que aconteçam coisas, momentos, informações que não condizem com a base trazida pelo codificador. Então, isso dá lógica e razão para os ensinamentos e a unidade de opinião da maioria dos espíritos. Não falaram igualzinho, as respostas não eram iguais, mas o conteúdo, o entendimento iam ao encontro de uma verdade. É um controle, é um cuidado para que não saiamos por aí falando abobrinhas em nome da doutrina espírita, que, sendo o consolador prometido por Jesus, acaba criando um vínculo errado, uma interpretação errada dos ensinamentos do Mestre. E Kardec coloca para nós algumas coisas importantes. Ele diz o seguinte: eu creio na autoridade da Igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Então, o advento da doutrina espírita promoveu, dentro de todo aquele grupo de pessoas, até então muito vinculadas ao materialismo, que elas começassem a pensar por si só. Então veio a fé raciocinada. Eu não acredito em Deus porque
ele está ali olhando tudo que eu estou fazendo, anotando num grande caderno. Não, a gente começou a pensar que todas as coisas, todas as nossas ações eram de responsabilidade nossa. Então, Kardec coloca que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Quando a gente pensa, a gente tem consciência, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. Então, o Espiritismo veio nos ensinar a pensar, a agir com bom senso, a analisar as nossas ações. E, no momento que nós estamos vivendo, esse momento, esse ano esquisito, né, de distanciamento social, digamos assim, é importante que a gente vivencie esses ensinamentos que Kardec nos oferece, que Kardec nos legou, acompanhado das obras subsidiárias, Chico, Divaldo, tantos outros que seguem certinho, bonitinho, criteriosamente os ensinos trazidos por Jesus. E um dos mandamentos assim mais bonito, que eu acho, mais importante no nosso atual momento, é que a gente tem que aprender a nos amarmos. Amai-vos o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo. Então, nós espíritas não podemos deixar de lado a nossa instrução, o nosso conhecimento, o nosso estudo, porque é através dessa ação que a gente vai aprender a amar, que a gente vai aprender a vivenciar o que Jesus nos apresenta, nos apresentou, revivido por Allan Kardec, que, segundo o nosso conhecido Camilo Flammarion, grande astrônomo francês, que era um dos que teria condições de dar prosseguimento à tarefa da codificação, caso Kardec não desse conta, porque havia essa possibilidade. Kardec ainda não está no patamar de espírito puro. Kardec está ainda aprendendo, crescendo, principalmente naquela época. Então, existia um grupo de homens ligados à ciência, à filosofia, à religião, para apoiá-lo, para auxiliá-lo, e que eles trabalharam juntos, porque não tem como nós trabalharmos separadamente, nós temos que estar juntos. Jesus, por exemplo, esteve aqui na Terra, reencarna no nosso planetinha de provas e expiações, deixa os mundos celestes e vem para cá, nos orientar, nos ensinar. Ele teria condições de fazer tudo o que ele fez sozinho. Ele tinha condições, nós sabemos disso. Mas o que ele faz? Ele escolhe 12 homens, entre esses 12, só um era possuidor de grandes instruções e trabalha com os pescadores, com os marceneiros, com aqueles homens simples, puros, que colaboraram com a divulgação da Boa Nova. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que nenhum de nós trabalha sozinho. É importante que a gente se una, um apoiando o outro, um auxiliando o outro, uma casa colaborando com a casa que está do seu lado, não interferindo, não exigindo ações e atitudes, não, trabalhando junto, para que a gente possa vivenciar os momentos que o nosso planeta passa. Então, temos que trabalhar em equipe, como Kardec trabalhou, envolvendo todos os grupos espíritas, mediúnicos, que já tinha naquela época. É importante, meus irmãos, que a gente realmente se instrua, mas é importante que a gente se ame. E amar
os nossos irmãos significa em respeitar as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas limitações, mas é, acima de tudo, estar junto, trabalhar junto, porque sozinho ninguém vai dar conta, e aquele que tinha condições de fazer o trabalho dele sozinho, no caso, Jesus, precisou, acolheu, envolveu o homem simples, que ele sabia das suas deficiências, das suas fragilidades, mas que mesmo assim confiou na capacidade de cada um de nós. E é isso que acontece conosco. Jesus confia nas nossas possibilidades. Ele sabe que nós podemos fazer até mais do que estamos fazendo. É importante que nós tenhamos essa consciência, que através do estudo, do conhecimento e da vivência desses ensinamentos do Cristo, que nós vamos cada dia nos tornarmos melhores. E, para terminar a nossa fala, no momento do sepultamento do codificador, olha só o que foi dito pelo Camille Flammarion. Allan Kardec era o que eu chamaria simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, ele aplicava, sem esquecimento de sua obra permanente, as indicações íntimas do senso comum. Então, temos que ter bom senso. Ao ouvirmos uma notícia, ao ouvirmos uma entrevista, ao ouvirmos alguma fala, vamos ter o bom senso de analisá-la e tirar dessa fala, dessa notícia, deste livro, podemos dizer assim, o que for melhor, segundo as leis de Deus. Então, meus irmãos, parabéns ao nosso codificador, não é? O bem que ele trouxe para nós e continua trazendo, porque ele trabalha na equipe do movimento espírita do nosso planeta, na divulgação dessa doutrina, que, através dos seus postulados, consola, ilumina e nos ensina a amar. Então, senhor Allan Kardec, nossos agradecimentos, nossas reverências ao seu trabalho, à sua dedicação, que salva almas diariamente. Muito obrigada, Kardec. Muito obrigada, Walter. Muita paz. Falar de Kardec daria uma vida, né? É muita coisa. Recebi um recado aqui interessante, Walter, desculpa. Dê um alô para a Adriana, é a esposa do Edson, que está lá de Teresópolis me assistindo. Olha só que chique, de Teresópolis. Um abraço para você, cunhada. Desculpa, mas veio um bilhetinho aqui, ó, escrito para que eu falasse. Se eu não falasse, ela ia puxar a orelha do meu irmão. Desculpa a interrupção. E é um trabalhador da casa, né? Então... meus irmãos, a gente muitas vezes, na condição de espíritas, quando alguém nos fala assim, como é que eu estudo, como é que eu entendo o espiritismo? Geralmente, um espírita vai virar e falar o seguinte: lê o livro Nosso Lar. É 90% das pessoas que querem falar para as pessoas assim, ó, você quer aprender do espiritismo? Lê o livro Nosso Lar. Mas aí você está aprendendo como é uma colônia. Quer saber o que é o espiritismo? Vocês têm que fazer o seguinte: existe um livro, porque a gente fala muito nas 5 obras, no Pentateuco, as 5 obras de Kardec, que é o quê? Pela ordem: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, aí depois tem o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e o Céu e o Inferno. São assim. Kardec fez muito mais do que apenas essas 5. Existe um livro
lançado entre o Livro dos Espíritos e entre esses dois aqui, ó. O que é o Espiritismo? Sim. Ele fala o que é o Muito bacana Espiritismo. mesmo. Que deve, a minha concepção, interpretação, ser a porta de entrada para quem quer entender o que é o Espiritismo. Tá? Por quê? A gente pensa que Kardec, codificador, foi simplesmente o seguinte: ele organizou e editou o livro dos Espíritos, o Evangelho. Gente, é um trabalho de uma responsabilidade tão grande, tão imensa. Se vocês forem lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, vai ter uma coleção de manifestações. Está lá, comunicação, Jesus. E Kardec justifica porque aquela manifestação, ela não é de Jesus. É alguém se passando por Jesus. Então, assim, muitas vezes a gente estabelece um preconceito, eu falo por mim, eu me incluí nisso aí. Eu fui católico e no início eu tinha preconceito sobre o espiritismo. Eu gosto de falar que, a exemplo de Bezerra, eu era espírita e não sabia, e brigava contra o espiritismo. Eu não sabia. Isto é o preconceito. É quando você não sabe uma coisa, mas acha que sabe e quer brigar. Então, eu era espírita, mas como eu não sabia o que era o espiritismo, aí eu fui ver que muito das minhas dúvidas estavam ali, no espiritismo. Então, meus irmãos, o espiritismo, ele começou como uma ciência e filosofia. Vocês vão ver isso lá no livro, o que é o espiritismo. Depois tornou-se uma religião. Mas começou com a concepção de ciência. E é tanto que Kardec fala o seguinte: se alguém comprovar que o espiritismo está errado, o espiritismo vai se curvar. Tá? Isso é humildade. Mas ele também fala que é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma única mentira. Então, o trabalho de Kardec é lindo, maravilhoso. Mas só se vocês se predispuserem a ir além e estudar, que vocês vão entender esta beleza. E vão resolver muitas das dúvidas que muitas vezes pode ser preconceito. Tá? Virgínia, muitíssimo obrigado pela explanação maravilhosa. Meus irmãos, vamos passar à frutificação das águas. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti, para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios de que somos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e o nosso corpo fluídico. Pai, que estas águas nos sirvam a nos depurar, a nos lavar, limpar de nós todas as misérias, todas as mazelas, todas as imperfeições morais e as doenças do corpo físico. Pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos possam chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, este mesmo bálsamo regenerador. Que assim seja. Queridos amigos e irmãos, é chegado o momento dos passes, o momento em que cada um contribui doando de sua luz, de sua energia.
Vamos rogar a Deus pelo acréscimo a esta energia das bênçãos e da luz do Pai, e que possamos, assim, sair em caravana, indo de encontro àqueles nossos irmãos necessitados, aqueles que estão aflitos, aqueles que se encontram em desequilíbrio, encontrando dificuldades diante de suas provas, aqueles que se afastaram da luz, que perderam sua fé. Pai, pedimos por todos aqueles que nos rogam a assistência da prece e que têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos, Pai, em favor da espiritualidade amiga, proprietária intelectual deste trabalho que nos concede a oportunidade de sermos úteis. E nesse instante, eu os convido para levarmos os nossos pensamentos, os nossos agradecimentos e as nossas súplicas a Deus, enquanto recebemos o passe. Irmãos e amigos, é com uma satisfação enorme recebê-los aqui nos nossos trabalhos, pois são vocês os responsáveis pela energia que promove este amor e esta caridade. Eu agradeço a Virgínia, a toda a sua família, mandando um abraço especial para o teu pai, o senhor Saulo, o Ed, para a tua cunhada, para o Calci, para a Eni, para todos vocês. Hoje eu gostaria de mandar os parabéns para o meu sobrinho Felipe Ramon, que está aniversariando. Lembrando que amanhã, o Evangelho das 9 horas, vai ter mais um estreante. Que legal. Lá de Conquista. Meus irmãos, vamos prestigiar, vamos dar uma força, porque este trabalho é você. Somos nós. Nós somos a CESDA. Tem pessoas, só um comentário a mais, nos oferecendo empréstimos, trabalhos. Uma amiga, uma irmã de Uberaba, nos oferecendo que queria dar do teu trabalho, da tua mão de obra para fazer cortes de cabelo. São coisas que nós temos que organizar, porque a CESDA é uma casa virtual, nós não temos sede física. É um trabalho que surgiu pela internet. Futuramente, a gente não sabe quais são os planos da espiritualidade. Mas a gente tem que apreciar todas as ideias e achar um jeito de que ela seja efetivamente, que ela chegue aos nossos irmãos que estão necessitando. Então, toda ideia é bem-vinda. Nós agradecemos. Virgínia, eu te passo a palavra para você fazer as considerações finais e a prece. Fique à vontade. Obrigada. É muito bacana essa proposta de trabalho da CESDA. Provavelmente é o futuro, não é? Porque nós estamos aprendendo nesses dias, nessa época de distanciamento social, a utilizar ferramentas que antes nós deixávamos de lado. Então, nós estamos aprendendo. E eu acho assim, muito interessante quando eu falo, eu vou fazer uma pequena palestrinha lá no CESDA. CESDA? O que é CESDA? CESDA é o primeiro centro espírita virtual que nós temos no nosso país, quiçá no nosso planeta Terra. Então, é uma coisa muito bonita, porque os ensinamentos trazidos por Jesus não precisam de construção material. As construções materiais, elas existem para que nós, encarnados, possamos aprender e exercitar a caridade.
Mas, na verdade, a divulgação da Boa Nova, a divulgação dos ensinamentos trazidos por Jesus, não carece de templos, como está tão bem explicado na nossa doutrina. Então, meus irmãos, a gente agradece muito a paciência de vocês, o carinho, o cuidado com que cada um de vocês tem com esse trabalho coordenado pelo nosso irmão Walter, e que possamos realmente, a cada dia, nos dedicarmos mais à divulgação da Boa Nova, mas principalmente pelos nossos exemplos, pela nossa vivência cristã, que é o que, na minha opinião, está sendo exigido de cada um de nós. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais de todas as horas, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, vivenciando a doutrina de amor que Ele nos apresenta. Que nós possamos, Jesus amado, seguir o nosso caminho de aprendizado, de transformação íntima, para que a cada dia possamos nos tornar melhores. Fica conosco, Jesus, nesse trabalho, e que todos os colaboradores dessa sublime tarefa sejam envolvidos. E todos aqueles que nos assistem, que estão caminhando junto de nós, recebam nesse momento as suas bênçãos de paz, de harmonia, fortalecendo os nossos ideais. Obrigada, Mestre amado, pela oportunidade e obrigada aos grandes luminares que vieram reviver os teus ensinamentos, Jesus. Muita paz e que possamos estar sempre cuidados e amparados pelos nossos queridos amigos espirituais. Que assim seja. Meus irmãos, eu gostaria de pedir desculpas, que ontem eu não respondi os comentários do Facebook. Eu vou explicar para vocês. Eu tinha planejado vir de Belo Horizonte para cá de tarde, aí de repente minha esposa falou assim: Walter, está muito calor, está calor demais, você pegar uma BR, num carro antigo, que não tem ar-condicionado, você vai sofrer demais. Vai de noite. Aí tá, eu estava na casa do meu pai. De repente, isso eu estava previsto para vir de tarde, aí eu planejei que eu viria de madrugada, porque eu adoro viajar de noite, e chegaria aqui de manhã a ponto de fazer o evangelho de hoje. Aí eu sosseguei. Passou umas 2 horas do que eu tinha planejado sair de viagem, a espiritualidade foi lá e me deu uma sacudida. Vai agora. Aí eu peguei o telefone, liguei para minha esposa e falei assim: ó, eu estou indo agora. Mas você vai de dia? Eu falei: não, eu vou agora. Nesse calor, eu vou agora. Por quê? Eu falei: ó, eu recebi um safanão aqui que é para mim ir agora. Você gosta de viajar de noite? Eu falei assim: eu não vou questionar. Ele falou: mas como você sabe? Eu falei assim: ó, quem me orienta nunca erra, quem erra sou eu. Eu não vou errar. E pernas para que te quero. Eram 11 horas da noite, eu e a Virgínia estávamos fazendo testes na hora que eu cheguei em casa. Cheio de compras. E compra, mala para organizar, que eu tenho todo um mês que eu estava, 1 mês e tanto fora de casa. E eu acabei indo dormir. Mais de 2h30 da manhã, eu peguei e falei assim: gente, que me perdoe, eu não vou responder comentário hoje, não, porque senão deixa eu trabalhar no mundo espiritual, porque todos nós trabalhamos à noite durante o sono. Aí Sim. Eu fui descansar às 6 horas da manhã hoje, a gente já tinha combinado aqui para as 8 horas começar a fazer o teste, que estava dando um problema, então eu peço perdão a vocês. Intenção eu tive, mas eu tinha que descansar essa carcaça aqui. Com certeza. Daqui a pouco
Daqui a pouco eu respondo os comentários todos de todo mundo. É sempre muito bom, tá? Eu não deixo responder nenhum. Eu estou muito triste de eu não estar conseguindo responder os comentários que são feitos através do YouTube. Mas eu vou resolver isso, a espiritualidade vai me ajudar. Virgínia, muitíssimo obrigado. Eu agradeço, Walter. Agradeço a todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. E espero vocês amanhã para prestigiar o Evangelho e a palestra do Newton. Até. Muita paz. Só um instantinho, Virgínia.